gente começa falando de vôlei. O time do... Vamos, DP! O time do Farmaconde Vôlei São José começou com a mão esquerda na estreia do Campeonato Paulista e perdeu para o Guarulhos fora de casa por 3-0. São José jogou sem várias peças que estão servindo a seleção brasileira, inclusive o técnico Carlos Schwank. O Guarulhos, que não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o dever de casa. Vamos ver como é que foi a partida? Solta, Matheus! Jogando no ginásio Ponte Grande, a partida entre Guarulhos e Farmaconde Vôlei São José começou equilibrada, com as equipes trocando pontos, mas isso durou até o empate em 7-7. A partir daí, o Guarulhos começou a tomar conta do primeiro set e, aos poucos, os donos da casa começaram a aumentar a vantagem. O técnico do São José, Banana, parou o jogo quando o placar já mostrava 13-9 para o Guarulhos. Mas o tempo técnico não surtiu efeito e a vantagem aumentou para 7, com o placar da parcial em 17-10 para o Guarulhos, depois desse pontaço de Celestino na pipe. Sem dar a menor chance para o São José, os donos da casa dominaram o set com bons ataques explorando o bloqueio. E foi desta forma que Celestino fechou o período em 25-15 com 11 pontos de erros do São José. O segundo set começou como terminou o primeiro, com muitos erros do São José e com um ataque inspirado do Guarulhos. O time joseense parava no paredão guarulhense. Já os amarelos exploravam o bloqueio laranja e azul. E o Guarulhos ia só ampliando o marcador, sem a menor chance de reação do São José. Depois do saque-viagem de Douglas Souza e a bela recepção de Filipinho, pelo meio de rede, o William Piá, explorando o bloqueio mais uma vez, colocou 8 de vantagem para o Guarulhos, 20-12. A partir daí, as equipes trocaram pontos e a vantagem guarulhense se manteve inalterada. E após uma linda paralela de William Piá, o Guarulhos fechou a segunda parcial em 25-17. Precisando vencer, o São José voltou melhor no terceiro set e, diferente das outras parciais, o set seguia equilibrado com trocas de pontos. O São José chegou a abrir 2 de vantagem após o ace de Douglas Souza, fazendo 10-8. A partir daí, o Guarulhos conseguiu tirar a pequena vantagem joseense e foi levando o jogo com troca de pontos até 16-16, no erro de saque do ponteiro do São José. Aí foi a vez do bloqueio duplo do Guarulhos aparecer e Alejandro fechou a porta do São José, colocando os guarulhenses na frente, 17-16. O que obrigou Banana a parar o jogo mais uma vez. E de novo o tempo técnico não surtiu efeito para o São José. Já o bloqueio do Guarulhos abafou o ataque joseense e no contra-ataque abriu 2 a favor dos donos da casa, 19-17. A partir daí, o Guarulhos voltou a se impor em quadra e abriu ainda mais a vantagem com erros do São José. E no ataque de Renato, o time de Guarulhos fechou o set em 25-20. Final no ginásio da Ponte Grande em Guarulhos. Guarulhos 3-0 no Farmaconde Vôlei São José. Pois é, Brunão, a gente esperava um pouco mais, um rendimento melhor, em que pese o São José ter vários desfalques, a começar pelo Carlos Schwank, como eu falei na abertura, não tem os dois que estão lá, os 3 que estavam com a seleção lá no México, principalmente o Brasílio, o levantador, os outros 2 são novos, né? O Giovanni Kunen e também o Brian Ball, também que é líbero, enfim, mas a gente esperava um pouquinho mais de São José, né? Os 2 primeiros sets foram com uma distância muito grande do placar, né? Acho que foi até muito fácil para o time de Guarulhos. Acho que, se bobear, até nem o Guarulhos esperava tanta facilidade nos 2 primeiros sets. Mas no terceiro, o São José tentou até levar, né? Reagir, mas aí, para um time de vôlei é muito difícil esse tipo de virada, né? Acontece, lógico, o time ganhar por 3-2, mas depois que perde os 2 primeiros sets, é muito mais fácil o time que ganhou. Tá com 2-0, tá com uma vantagem, finalizar o jogo, e foi o que aconteceu. Agora é baixar a poeira, enfim, já tem uma sequência de 3 jogos difíceis pela frente e em casa, então tem que aproveitar esses jogos em casa aí, esses pontos, e não perder os jogos em casa. Pois é, as parciais mostram como o São José foi dominado na partida, 25-15, 25-17 e também 25-20, ou seja, não teve chance realmente o São José contra a equipe do Guarulhos lá no ginásio apertadinho, que é o da Ponte Grande. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos do São José, a campanha do São José, só tem um jogo obviamente realizado, como o Brunão disse, sexta-feira já tem jogo
18h30 no ginásio da ADC Embraer, hein? Esse jogo de sexta-feira contra o Suzano na ADC Embraer. Depois enfrenta SESI Campinas em casa, depois sai para mais 3 jogos fora contra Santo André, Atibaia e Araçatuba. Esperamos a recuperada aí do São José na competição, só que tem pedreira, mesmo sendo em casa, são pedreiras para o São José aí na competição, tá certo? Brunão, mudando de assunto, olha